Leitura de O Sermão da Montanha segundo o Vedanta, de Swami Prabhavananda. Capítulo 6. Deus e o dinheiro. Pois, se perdoardes aos homens os seus delitos, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens os seus delitos, também o vosso Pai não vos perdoará. Enquanto não firmarmos na virtude do perdão, não alcançaremos a pureza de coração que nos propicia a visão de Deus. A prática do perdão é, pois, de importância fundamental para o aspirante à espiritualidade. No Sermão da Montanha, como vimos, Cristo insiste repetidamente nessa prática. Ele ensina a clemência, a reconciliação e o perdão das dívidas. Mas além do sermão, os evangelhos registram muitos exemplos em que Cristo prega o perdão, tanto preceituando como dando ele próprio o exemplo. Quando Pedro lhe perguntou: Senhor, quantas vezes meu irmão pode pecar contra mim e eu devo perdoá-lo? Até 7 vezes? Respondeu Cristo: Não. Te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Cristo jamais condenou os que prejudicaram os outros ou a ele próprio. Abençoou-os, dizendo: Vai e não peques mais, teus pecados estão perdoados. E na sua oração da cruz, ele pediu ao Pai que perdoasse a ignorância dos homens, porque eles não sabem o que fazem. Todos os grandes mestres espirituais enfatizaram a importância do perdão na vida espiritual. Disse Buda: Se um homem tolamente me prejudicar, dar-lhe-ei em troca a proteção do meu amor incansável. Quanto maior o mal que dele vier, maior o bem que sairá de mim. Limpa teu coração da malícia e cuida de não odiar nem mesmo teus inimigos. Antes, abraça com bondade todos os seres. Concordam esses mestres que, se nos faltar o perdão, se guardarmos pensamentos de raiva ou ódio, causaremos mal a nós próprios, bem como aos demais. Eles nos orientam a fim de que ergamos ondas opostas de pensamentos de amor e compaixão, de tal modo que fiquemos em paz com o mundo e conosco mesmos. Por que é difícil para a maioria de nós seguir o ensinamento do perdão? Porque quando alguém nutre inimizade por nós, reagimos, sentimos-nos feridos. E o que mais fica ferido? O ego. O perdão talvez seja a maior de todas as virtudes, pois se podemos perdoar realmente os homens e seus abusos, colocamo-nos acima do ego, que nos impede a visão de Deus. Quando jejuardes, não vos mostrareis constritados como os hipócritas, pois eles desfiguram o rosto para que os homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não parecerem aos homens que jejuas, pois a teu Pai, que está em oculto, e teu Pai que vê em oculto, te recompensará publicamente. Um provérbio hindu adverte: cuidado com coisas assim. Homem que usa uma folha sagrada na orelha, que é reservado e não diz absolutamente nada, que não consegue guardar segredo e fala demais. Cuidado com a mulher que usa véu duplo e água de lagoa coberta de espuma. Em outras palavras, cuidado com aquilo que é diferente do que parece. O homem que exibe sua religião não tem religião nenhuma. Se uma pessoa anela sinceramente pela visão de Deus, ela será recompensada pelo Pai, que vê em oculto, pelo Senhor, que habita no mais íntimo do coração. Tal pessoa, encontrando a religião dentro de si, será humilde demais para manifestá-la exteriormente.
ela guarda inviolável no seu íntimo. Além disso, espiritualidade e tristeza não andam juntas. A psicologia yoga explica que a prática das disciplinas religiosas purifica a mente. E a mente purificada, segundo lemos num dos aforismos de Patanjali, perde toda a letargia e a melancolia e firma-se no contentamento. Comentando esse aforismo, disse Swami Vivekananda: o primeiro sinal de que se está tornando religioso é sentir-se contente. Quando uma pessoa está melancólica, isso pode ser dispepsia, mas não é religião. Um sentimento agradável é a natureza de Sattva. Tudo é agradável ao homem sáttvico. E quando chega a essa esperança, é sinal de que se está progredindo na yoga. Para o yogi, tudo é bem-aventurança. Cada face humana que ele vê traz-lhe contentamento. Isso é sinal de uma pessoa virtuosa. A miséria é provocada pelo pecado e por nenhuma outra causa. O que se pretende com semblantes sombrios? Se você estiver com o rosto carrancudo, não saia de casa nesse dia, feche-se no quarto. Que direito você tem de levar essa perturbação pelo mundo afora? Deus é a bem-aventurança, o externo oposto da tristeza. O homem que conserva sua mente em Deus será inundado de alegria. Lemos num breviário monástico: bebamos alegres a embriaguez sóbria do espírito. Não junteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões irrompem e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corroem, e onde os ladrões não irrompem nem roubam. Porque onde estiver vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Repete aqui Jesus o que já ouvimos antes, que uma das condições mais importantes para começar a viver com êxito a vida espiritual é ter um discernimento correto. Discernimento entre o eterno e o não eterno. Quanto mais cultivamos essa faculdade, mais perdemos a nossa sede de tesouros efêmeros do mundo objetivo e nos voltamos para os tesouros eternos e infinitos do paraíso. O filósofo Spinoza definiu assim esse discernimento espiritual: a julgar por seus atos, entre as coisas que os homens têm em mais alta conta estão as riquezas, a fama ou o prazer sensual. Destas, a última é acompanhada de saciedade e arrependimento. As duas outras jamais se saciam, quanto mais temos, mais desejamos. Quanto ao amor da fama, induz-nos a ele a orientar nossas vidas por opiniões alheias. Mas se uma coisa não é amada, não se levantarão disputas a seu respeito. Não haverá tristeza caso ela desapareça, nem tristeza se outra pessoa a possuir. Em suma, a mente não se perturbará. Essas coisas todas brotam do amor por aquilo que desaparece. Enquanto o amor por algo eterno e infinito enche a mente toda de alegria e está imune de qualquer tristeza. A finalidade da vida, nas palavras dos Upanishads, é alcançar a bem-aventurança permanente em meio aos prazeres fugazes da vida. E essa bem-aventurança permanente é a bem-aventurança de Deus. Absorver-se na consciência de Deus é entrar em seu reino. Muitos de nós compreendemos intelectualmente que a finalidade da vida é a percepção de Deus e que os prazeres mundanos existem apenas por um instante. No entanto, nossos corações não correspondem porque adquirimos o hábito de achar prazer nos objetos sensíveis. Precisamos então criar o hábito novo de encontrar alegria em Deus. O irmão Lawrence disse: para conhecer a Deus, precisamos pensar nele com frequência, e chegando a amá-lo, passaremos a pensar nele constantemente, pois o nosso coração estará com o nosso tesouro.
Em outros termos, uma vez que tenhamos decidido que desejamos tesouros no céu e não tesouro na terra, precisamos aprender a unir nossos corações a Deus. Não importa quão frequentemente mostremos fraqueza e esqueçamos de praticar o recolhimento, haveremos de atingir finalmente o objetivo, na medida em que continuarmos a tentar. Uma criancinha tenta andar. Quem a vê caindo toda hora acha impossível que ela ainda o consiga. Mas ela se levanta a cada tombo, porque o desejo dentro dela é muito forte. E por fim, ela consegue caminhar em pé, sem tropeçar. De modo semelhante, não haverá fracasso na vida espiritual enquanto não desistirmos de lutar. E não haveremos jamais de desistir dela se estivermos firmemente convencidos no coração e na mente de que Deus é o nosso único tesouro. A luz do corpo é o olho. Se, pois, o teu olho for bom, todo o teu corpo se encherá de luz. Se, porém, o teu olho estiver doente, todo o teu corpo será cheio de trevas. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão essas trevas? Para que fixemos nossos corações no eterno e renunciemos aos objetos efêmeros do mundo, nossos olhos têm de ser singulares. Não precisamos correr atrás desse ou daquele objeto, mas devemos nos concentrar com devoção unidirecionada em Deus. Para a obtenção da iluminação, diz o Gita, a vontade volta-se sozinha para um único ideal. Quando fala ao homem esse discernimento, sua vontade vaga em todas as direções, atrás de inúmeros objetivos. Quando faltar ao homem o discernimento espiritual, todo o seu corpo ficará nas trevas. Ele continua a viver na ignorância, e o eu verdadeiro, a luz divina dentro dele, permanece escondido. A concentração da mente no ideal escolhido de Deus é a chave para revelar essa luz divina. Essa concentração, pois, purifica o que entra na consciência através dos sentidos. A luz do corpo é o olho, diz o Cristo, comparando o olho a uma janela pela qual penetra o mundo exterior. Através dos 5 sentidos captamos impressões, e a soma total dessas impressões compõe o nosso caráter. Se vemos o bem, absorvemos o bem. Se vemos o mal, absorvemos o mal. Como reza uma prece védica, possamos com nossos ouvidos ouvir o que é bom. Possamos com nossos olhos enxergar a tua justiça. Ao olharmos, é necessário que aprendamos a enxergar Deus, o Espírito que envolve tudo, e não a aparência e a forma das coisas. Desse modo, em vez de nos desviar de nosso ideal, cada objetivo do universo torna-se uma ajuda na percepção de Deus. E assim, a luz de Deus cai sobre nós, até que finalmente o nosso corpo todo fique cheio de luz. As Escrituras falam de grandes almas cuja iluminação interior se tornou materialmente visível. Seus corpos tornaram-se de fato cheios de luz. Tive certa vez o privilégio memorável de testemunhar semelhante transformação. Foi em Benares, em outubro, de Swami Premananda, que como discípulo de Ramakrishna alcançara a percepção de Deus. Costumava visitar diversos templos após tomar seu banho diário no Ganges. Eu o acompanhava. Certo dia, após nossa adoração no templo de Annapurna, a Mãe Divina, o prior colocou uma guirlanda de malmequeres à volta do pescoço de Swami Premananda. Quando Swami estava para retirar a guirlanda e dá-la a mim, juntei as mãos, inclinei-me diante dele e disse: Não, Santo Senhor, por favor, fique com a guirlanda. O Senhor está tão bonito. A palavra bonito lembrou ao Swami a beleza de Deus e ele entrou em êxtase. Seu rosto afogueou-se e em seguida começou a emanar uma luz de todo o seu corpo. Caminhando lentamente, ele deixou o templo e eu o segui.
A alameda do templo, como de praxe, estava povoada de gente. Mas as pessoas à nossa volta contemplavam o Swami e abriam caminho. Era absolutamente evidente que todos os presentes viam-no iluminado. Continuamos a caminhar pelas ruas de Benares, enquanto a multidão parecia parada, olhando silenciosamente Swami Premananda. Ele estava absorvido por completo no pensamento de Deus e alheio a tudo que rodeava. Ao aproximar-nos do portão externo do nosso mosteiro, Swami Nirbarananda, o abade, viu-nos da varanda. Ordenou imediatamente aos monges que preparassem uma recepção especial a Swami Premananda. Penetramos nos jardins do templo ao som dos gongos, de buzinas de concha e do bimbilhar dos sinos. Em seguida, quando chegamos à varanda, Swami Premananda retirou a guirlanda e colocou-a ao redor do pescoço do abade. O êxtase foi diminuindo gradativamente e a luz divina desapareceu. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se apegará ao primeiro e desprezará o segundo. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Comparem-se as palavras de Cristo com o ditado hindu a respeito de Rama, um dos avatares. Onde há Rama, não existe desejo mundano, e onde existe desejo mundano, Rama não está. Encaremos os fatos. A tentativa de servir a Deus e ao dinheiro simultaneamente é ato de puro desespero. Dizem-nos os grandes mestres espirituais que não se pode fazer isso. Não podemos compenetrar-nos de Deus enquanto formos escravos de desejos como a luxúria e a ganância. O discernimento espiritual precisa estar ao lado das práticas espirituais. Amadurecendo nosso discernimento, surge como processo natural a renúncia. Então, como o mercador da parábola de Cristo, venderemos todos os nossos pertences a fim de comprar a pérola única de alto preço, que é o reino dos céus. A leitura do Evangelho de Cristo torna claro que ele ensinava o ideal da renúncia, exatamente como tem sido ensinado por todos os grandes videntes da verdade. Se você deseja realmente a Deus, precisa abandonar o dinheiro. Como a mensagem de Rama, Krishna, Buda e de todos os outros avatares, a mensagem de Cristo é universal. Vida espiritual sem renúncia é impossível. Em suas próprias palavras, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que por amor de mim perde a sua vida, a encontrará. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a alma? Ou que poderá dar o homem em troca da sua alma? Ao que vem a ser, de fato, negar a si mesmo, renunciar. Não significa livrar-se do mundo e de seus deveres. Significa abandonar o egoísmo, o sentimento de eu e de meu. Significa amar a Deus de todo o coração, alma e mente. Sri Ramakrishna dizia: por que o amante de Deus renuncia a tudo por amor daquele que ama? Depois que vê a luz, a mariposa não volta mais para o escuro. A formiga morre no monte de açúcar, mas não recua dele. Assim, de bom grado, o amante de Deus sacrifica a vida para alcançar a bem-aventurança divina, não se apegando a mais nada. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. E o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós mais valor do que elas?
E qual de vós, com todos os seus cuidados, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto à roupa, por que andais preocupados? Olhai para os lírios do campo, como crescem. Eles não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã será lançada ao forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Milhões de pessoas conheceram essas palavras desde a infância, julgando-as belas, porém impraticáveis. Preferem o lugar comum da sabedoria mundana. Confia em Deus e mantém seca a tua pólvora. E estão certos na medida em que decidem viver segundo os valores deste mundo. Os preceitos de Cristo são impraticáveis para as pessoas que não se dedicam inteiramente a Deus. Mas se você procura realmente o reino do céu, então não se preocupará com o lugar onde vive, com o que come ou onde dorme. Houve no passado homens e mulheres, e há alguns ainda hoje, que viveram e vivem nesse espírito de completa dependência em relação ao Senhor. Alguns monges peregrinos da Índia fazem voto de não buscarem esmolas durante determinados períodos. Põem-se em posição de meditação e nada fazem em prol de si mesmos. Nenhum deles que assim age jamais morre de fome. Vários discípulos de Ramakrishna praticam semelhante austeridade. De um jeito ou de outro, sempre recebem alimento suficiente para se sustentarem. A experiência desses devotos de Deus prova que o ensinamento de Cristo sobre a renúncia perfeita pode ser observado sem nenhum risco. Por isso, não andeis preocupados dizendo: que iremos comer? Ou que iremos beber? Ou que iremos vestir? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Sri Ramakrishna ensinou a mesma verdade. O homem santo não pode acumular bens. Pássaros e monges peregrinos não fazem provisão para o dia seguinte. E foi criticado por ensinar tal preceito aos jovens que vinham a ele em busca de orientação religiosa, em vez de encorajá-los a viverem vidas úteis no mundo. Ele sabia que nem todos podiam viver o ideal da renúncia total. Por isso, recomendava a autonegação total somente a futuros portadores da sua mensagem. Mas esperava também que os discípulos chefes de família praticassem a renúncia e a autossubmissão. Dizia-lhes ele que cumprissem as suas obrigações com o espírito de desapego, da maneira como uma aia cuida afetuosa e conscientemente do filho do seu amo, sabendo embora que não lhe pertence. E pedia-lhes que se resignassem inteiramente à vontade de Deus. Ele os colocou nesse mundo. Que podem fazer vocês? Submetam-se a ele. A fim de ilustrar ao chefe de família o ideal da autossujeição, Sri Ramakrishna costumava contar a história de um tecelão que se devotara a Deus Rama. O tecelão era amado e respeitado por todos na aldeia porque era honesto e ingênuo. Certa noite, quando estava sentado sozinho na sala de adoração de sua casa, apareceu um bando de ladrões. Eles precisavam de alguém que lhes carregasse o produto da pilhagem, por isso levaram o tecelão com eles. Depois de arrombarem uma casa e retirarem muitas coisas, empilharam a carga na cabeça do tecelão. De repente surgiu o vigilante. Os ladrões conseguiram escapar, mas o tecelão foi apanhado e posto na prisão. Na manhã seguinte, os aldeões foram unânimes em dizer ao juiz que era impossível que o tecelão tivesse roubado qualquer coisa. Assim, pediu o juiz ao tecelão que descrevesse o que acontecera. E o tecelão disse: Honrado senhor,
Pela vontade de Rama, eu estava sentado na sala de adoração, cantando o nome de Deus. Pela vontade de Rama, um bando de ladrões passou e carregou-me com eles. Pela vontade de Rama, eles praticaram um roubo e forçaram-me a carregar-lhes o saque. Pela vontade de Rama, chegou o vigilante e fui apanhado e preso. E pela vontade de Rama, fui essa manhã trazido à presença de vossa honorabilidade. Convenceu-se o juiz da honestidade e piedade do tecelão e libertou-o. A caminho de casa, o tecelão disse aos aldeões: pela vontade de Rama, fui libertado. Quando uma pessoa atinge esse estado de total autossujeição à providência divina, Deus conduz cada um de seus passos. Os avatares testemunham essa verdade. Cristo promete que o Pai Celeste cuidará das necessidades de seus fiéis. De igual modo, Sri Krishna declara no Gita: se um homem me adorar e meditar em mim com mente compenetrada, dedicando-me cada instante, eu lhe suprirei todas as necessidades e protegerei seus bens contra as perdas. Se procurarmos realmente o reino de Deus, excluindo qualquer outra coisa, sentiremos de maneira muito especial a graça de Deus. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Essa passagem tem sido interpretada com o significado que o amor a Deus trará benefícios materiais. É absolutamente verdade que o Senhor protege e prove seus fiéis de suas necessidades na vida. Mas adorar a Deus a fim de obter a satisfação de desejos materiais é usá-lo como um meio para fins mundanos. É uma degeneração da religião. O que é acrescentado ao homem que depende inteiramente de Deus? Benefícios espirituais, pureza, amor divino e alegria eterna. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. Como nos preocupamos com o futuro? Sofremos inutilmente, relembrando os sofrimentos passados e temendo a repetição de privações no futuro. Cristo adverte-nos para que abandonemos as preocupações. As preocupações não resolvem nossos problemas, ao contrário, mantêm a mente em sobressalto e distraída, incapaz de pensar em Deus. Nas palavras de Swami Vivekananda, cada vez que nos pomos ansiosos ou deprimidos, tornamo-nos ateus. Porém, se em vez de nos preocuparmos com o amanhã, orientarmos o nosso pensamento para Deus, nossos problemas se resolverão. Encontraremos a força e a paz da mente. Alcançaremos o equilíbrio em meio às oposições da vida. E, por fim, nos tornaremos iluminados espiritualmente. O Gita diz: aquele homem sereno, absorto no Atman, domina a sua vontade. Desconhece a inquietação na dor ou no prazer, na honra ou na desonra. Essa serenidade não é o que comumente chamamos de resignação estoica ao sofrimento e à miséria. Como todos os seres encarnados, o homem de Deus sente calor e frio, sente prazer e dor, louvor e crítica. Entretanto, esses dualismos da vida não o afetam em nada. Logo que ele se torna iluminado espiritualmente, reconhece que corpo e mente estão separados de Atman, de seu verdadeiro eu. E seu coração purificado experimenta a felicidade infinita que existe além do alcance dos sentidos. Próxima publicação, capítulo 7. Estreita é a porta.